Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira. Vamos falar a respeito aí do futebol pelotense, vamos falar a respeito do Brasil, vamos falar a respeito do Pelotas. Brasil tem decisão no próximo final de semana em casa, no sábado, 18 horas contra o Concórdia. Precisa vencer e ainda torcer por alguns resultados paralelos. E o Pelotas que começa o mata-mata da Série A2 do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Monson no estádio da Boca do Lobo. Vamos falar de tudo isso depois da vinheta. Mas claro, antes de prosseguir com o vídeo, aquele que pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o teu like, curtir, comentar e compartilhar. Vamos lá, por ordem cronológica, vamos começar pelo Brasil, porque o Brasil jogou no sábado contra o São Joséense lá, né, em São José dos Pinhais, no Paraná, e acabou perdendo por 1-0. Bom, como o jogo não teve transmissão em imagens, a gente fica muito com o relato do que os companheiros estiveram, acompanhar o jogo, né, nas transmissões aí de rádio. A gente pôde ver, né, o pessoal, né, mais com opinião isenta, né, sem aquela opinião presa ao clube, né, vendo o Brasil bastante apático, né? O Brasil não conseguiu apresentar um bom futebol diante da equipe do São Joséense e acabou perdendo por 1-0. Deu uma complicada porque o Brasil entrou na penúltima rodada dentro do G4 e muita gente imaginava que o Brasil pelo menos um empate contra a equipe do São Joséense pudesse buscar e aí depois, né, lutasse lá na frente na última rodada pela classificação. Seria muito importante, né, para o Brasil empatar lá com a equipe do São Joséense. Mas a gente volta em falas anteriores do técnico Rogério Zimmermann, em que ele destacou, né, não ter a presença do público nos jogos no estádio Bento Freitas lá no começo da competição. E isso pesou e pesou muito. Justamente no jogo contra a equipe do São Joséense, né, o Brasil teve 2 vezes na frente do placar, mas não conseguiu segurar, né, e acabou empatando em 2-2. E aí você vê na conta, né, o Brasil nesse momento tem 17 pontos, né? Você coloca mais 2 pontos nessa partida contra a equipe do São Joséense, tira um ponto deles, estariam as duas equipes com 19 pontos nesse momento. E aí, claro, contando com a vitória, né, da equipe do São Joséense sobre o Brasil. Se tivesse trocado pontos, às vezes, né, o pessoal disse, o ponto é importante, mesmo importante é não perder. Às vezes, né, você ter 2 derrotas e 1 vitória é melhor do que você ter 3 empates, porque a vitória é critério de desempate na tabela. Então, né, você ficar empatando muito, o Brasil tem 5 empates na competição, você ficar empatando muito, você não avança muito, dá aquela impressão de que você está somando muito ponto, mas às vezes é melhor você ter, por exemplo, 2 vitórias e 3 derrotas do que 4 empates e 1 derrota, né? É muito melhor. Você vai ter 6 pontos contra 4 pontos somados e lá no final isso aí tudo vai fazer a diferença. O que o Brasil precisa fazer para garantir a classificação? O Brasil precisa, né, vencer o seu jogo. O Brasil precisa vencer o seu jogo. O Brasil tem um jogo contra a equipe do Concórdia no sábado, 18 horas. Aliás, todos os jogos serão no mesmo horário. Brasil, Concórdia, Caxias e São Joséense, Hercílio Luz e Aimoré e Camboriú e Novo Hamburgo. E o jogo que mais interessa para o Brasil é Caxias e São Joséense. O Caxias tem 20 pontos. O São Joséense também tem 20 pontos. Uma vitória do Brasil, o Brasil vai chegar a 20 pontos e 5 vitórias. O São Joséense já tem 5 vitórias no campeonato. O São Joséense tem saldo 1. O Brasil também tem saldo 1. Vamos fazer uma conta bem simples aqui, uma conta bem rápida. Uma vitória do Brasil, 1-0 sobre a equipe do Camboriú, e uma derrota do São Joséense, 1-0 para a equipe do Caxias. O Brasil avança, porque o Brasil vai com saldo 2, 20 pontos, 5 vitórias, e aí o terceiro critério de desempate é o saldo de gols, e aí depois o número de gols marcados. Então, o Brasil desempataria ali no saldo de gols com a equipe do São Joséense. Então, nesse momento, né, o Brasil está a 3 pontos da equipe do São Joséense, e é nesse que o Brasil tem que mirar. Claro que ainda tem, né, uma possibilidade, né, de entrar na vaga do Camboriú, caso o Brasil vença o seu jogo e o Camboriú não vença a equipe do Novo Hamburgo. Mas aí é contar muito com o ovo dentro da galinha, né? Porque o Novo Hamburgo, apesar de ter empatado nessa última rodada em 5-5, jogo
extremamente suspeito, né? O Novo Hamburgo não vem convencendo ninguém ao longo desse campeonato, tem apenas uma vitória, que foi justamente contra a equipe do Aimoré, no clássico, né? Mas depois não ganhou de mais ninguém a equipe do Novo Hamburgo. Então, né, é importante a gente salientar essas questões, né? O Brasil precisa, primeiro, fazer a sua parte, vencer a equipe do Concórdia, e o foco principal é na secação do São Joséense contra a equipe do Caxias. O Caxias fez um jogo muito ruim nesse final de semana, tomou 4, né? A imprensa lá de Caxias está caindo em cima da Ser Caxias, então o Caxias vai ter que dar uma resposta, vai ter que melhorar a sua condição para esse último jogo da primeira fase. Obviamente que deve poupar alguns jogadores que estejam pendurados com 2 cartões amarelos, né? Jogadores que estejam no departamento médico, jogadores que não estejam 100%, mas uma resposta, né? O torcedor do Caxias vai querer da equipe contra o time do São José. Então esse é o foco do Brasil. Vencer a sua partida contra o Concórdia e torcer aí para que o Caxias vença o São Joséense e aí o Brasil entre, né, nos critérios de desempate na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Já o Pelotas, né? O Pelotas venceu, mas não convenceu ninguém, né? Foi difícil a vitória contra o Santa Cruz. Claro que o adversário também potencializou, né? É um adversário, é o melhor da chave, né? Conseguiu classificação com muita antecedência, mas o Pelotas precisa mais. A pressão está muito grande no William, a pressão está muito grande no time do Pelotas. O clima de tensão foi muito grande no jogo de ontem no estádio da Boca do Lobo. Eu tive a oportunidade de transmitir o jogo lá pela FGF TV e deu para notar esse clima de tensão no presidente, na comissão técnica, nos jogadores, naqueles jogadores que não foram relacionados para a partida por estarem machucados, por simplesmente não serem relacionados. Enfim, todo mundo que estava lá na Boca do Lobo estava tenso. E o Pelotas não conseguia produzir, não conseguia assustar o time do Santa Cruz ao longo do jogo. Foi fazer o seu gol lá ali no segundo tempo, no princípio ali do segundo tempo, acabou colocando a bola na rede, o gol marcado pelo Tony Júnior, e aí teve um pouco mais de tranquilidade. O fato é que o Santa Cruz entrou mais para treinar, para ter ritmo de jogo. No final até tentou ali fazer uma pressão para tentar chegar ao gol de empate, porque não queria ir para a segunda fase perdendo, mas já estava classificado e a gente sabe da qualidade do Santa Cruz. Mas o Pelotas vai precisar agregar muito mais qualidade. O campo deu algumas respostas para o William. Por exemplo, o Roger Bastos não pode ser reserva, né? Ele precisa entrar, seja na linha defensiva, seja como lateral esquerdo, ou seja na linha ofensiva como ponteiro pelo lado esquerdo. O Germano precisa ser colocado na posição dele. É Escobar e Germano, ou o Jacone jogando com um dos dois, com o Escobar ou com o Germano. O Germano não rende na linha ofensiva, não rende na linha de meia. Jogou como ponteiro esquerdo, pouco somou, pouco jogou, pouco contribuiu para o time do Pelotas. Então, o William, não sei se ele precisava de algumas respostas, mas essas respostas vieram dentro do campo e na disposição. Tony Júnior, Vitor Júnior, esses aí são titulares incontestáveis do Pelotas. E o Roger Bastos também é um jogador que se mostrou que é uma peça fundamental e é uma peça necessária para o time do Pelotas. O Pelotas ainda tem problema na definição, ainda tem problema na camisa 9. O Robério não conseguiu justificar, né, todo o esforço do Pelotas. O Thales é um jogador bastante esforçado, é um jogador que também demonstra muita luta, muita batalha dentro do campo, mas tem um pouco de dificuldade técnica. E com o Walter, não dá para contar com o Walter, né? Esses jogos de alta intensidade, eu acho que o Walter dificilmente vai ser, né, utilizado. Talvez na copinha talvez ele possa ser utilizado, mas eu acho que na divisão de acesso eu acho muito difícil que o técnico William Campos queime uma alteração, queime uma possibilidade de colocar um jogador melhor fisicamente para colocar o Walter. A gente sabe de toda a qualidade do Walter, isso aqui não é novidade, a gente sabe o que ele pode produzir para o time do Pelotas em questão técnica, mas o futebol exige intensidade. E o Pelotas vai ser muito testado agora nesse jogo contra a equipe do Monson. O Monson é um time que não tem pressão, não tem torcida, é um time de empresários, é um time que no ano passado disputou pela primeira vez a Terceirona, já foi campeão. Agora já chegou aí na divisão de acesso, conseguiu a melhor classificação, a melhor campanha da primeira fase.
botou 12 pontos de diferença para o segundo colocado da sua chave. Enfim, muita diferença em relação aos outros times. Mas aí tem uma coisa que Pelotas, o Guarani de Bagé, esses outros clubes que têm camisa no interior do futebol gaúcho tem, que é justamente a camisa. Em alguns momentos a camisa pode pesar mais e o time pode conseguir, né, resultados melhores dentro de campo. Vamos ver o que o Pelotas vai apresentar para o jogo do próximo domingo no estádio da Boca do Lobo. Tem muita coisa para melhorar. O William teve as respostas dentro do campo. Agora a parte dele fazer com que o Pelotas renda mais e que o Pelotas consiga, nesse jogo de ida, uma vantagem importante para o jogo de volta, porque o jogo de volta a tendência é que o Monson faça bastante pressão dentro do campo, porque fora do campo não tem torcida, é um time de empresário, é um time novo, ainda não sabe nem aonde é que vai jogar, porque não tem condições lá no estádio do Parque Lamy para receber torcida, e a gente sabe que Pelotas também vai colocar torcida no jogo contra a equipe do Monson. Então, Pelotas contra o Monson no domingo e o Brasil contra o Concórdia no sábado. O final de semana de futebol aqui na cidade de Pelotas vai estar extremamente agitado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o teu like, curtir, comentar, compartilhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!